Fala galerinha, tudo bom? Professor Alex aqui de Geografia com vocês. Bom, de um jeito diferente agora, né? A gente está se comunicando através dessa telinha. Mas vamos lá. O que eu quero de vocês, galera? Primeiro, que vocês revisem os conteúdos que a gente já trabalhou em sala de aula. Coloquem o caderno de vocês em dia. Tanto o conteúdo que a gente trabalhou no quadro, como os exercícios. Ok? É muito importante. E aí, tendo alguma dúvida, vocês podem me procurar, postar nessa nova plataforma de ensino. Já se adaptaram a ela? Muito fácil, né? Bom, vamos lá, vamos relembrar. Qual foi o nosso primeiro capítulo que a gente trabalhou? Espaço Geográfico Brasileiro. Vamos entender um pouquinho mais de como é a formação, né, e as principais características do nosso espaço geográfico do nosso país. A formação territorial brasileira. Lembro lá que a gente fez uma linha do tempo no quadro, né? Falando principalmente das economias que foram fundamentais para formar o território brasileiro. Vamos relembrar, ó, pau-brasil, né? As principais, cana-de-açúcar, mineração, café, as indústrias. A gente teve aí também a criação do gado, as drogas do sertão, as missões dos bandeirantes, dos jesuítas. Muito importante, tá? Revisem isso. Se quiser, faz uma linha do tempo, faz um mapa mental no caderno que vai ficar legal. Depois, regionalização do Brasil. Lembra lá as três formas que a gente regionalizou o Brasil? Lembrando o seguinte, o processo de regionalização é um processo de criar regiões. Então a gente tem a oficial, que é a do IBGE, a gente tem a segunda, que é a dos complexos geoeconômicos do Pedro Pinchas, e a terceira do Milton Santos, 4 Brasis. Coloquem-se dia. Depois, domínios morfoclimáticos. Lembram dos domínios morfoclimáticos? Aquelas divisões das áreas naturais que a gente tem, o Cerrado, a Caatinga. E aí o que é legal? Você colocar a localização desses domínios morfoclimáticos e vocês colocarem as características. Qual é a característica do relevo? Qual é a característica da vegetação? Qual é a característica do clima incidindo nessa região? Depois, as unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação de uso integral, de uso sustentável? Quais são aquelas correntes ambientais que a gente tem? Preservacionismo, conservacionismo. Legal? Então, essa foi todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora. Coloque-se em dia e façam os exercícios. A partir de agora, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou, na verdade, a gente iniciou na sala de aula, que é trabalhar as comunidades tradicionais. Tá? Isso está lá no capítulo 6 do livro 1 de vocês. Bacana? Bom, então vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? É preciso que você entenda o conceito de comunidades tradicionais. Vamos fazer uma caracterização e entender o que são essas comunidades tradicionais. Depois, é legal você compreender a importância dessas comunidades tradicionais no mundo de hoje. Tá? Depois, identificar o contexto político, social e econômico. Como que essas comunidades tradicionais elas estão se relacionando, né, com esse mundo que a gente hoje vive, sobretudo esse mundo tecnológico. Tá? Vamos lá. Bom, o que são as comunidades tradicionais? Certamente que em algum momento vocês já devem ter ouvido falar. E aí, primeiro, é muito importante que você entenda o que é uma comunidade. Lembre o seguinte, quando a gente fala de comunidade, a gente fala de grupo. Tá? E quem é que vai formar, quem é que forma esses grupos? Somos nós, somos os seres humanos. Tá? Então, comunidade, ela está muito atrelada à ideia de sociedade. Né? E aí, quem é que forma a sociedade? São os grupos de pessoas. Agora, o que a gente vai tratar aqui são as comunidades tradicionais, ou seja, são aqueles grupos de pessoas que possuem tradições ao longo da história. Bacana? Então, isso é o conceito inicial de comunidades tradicionais. Agora, foi estabelecido um decreto pelo governo federal em 2007 que, para se caracterizar uma comunidade tradicional, eu preciso ter um desenvolvimento sustentável de povos. O que significa desenvolvimento sustentável? A gente já viu isso quando a gente tratou de unidades de conservação, né? Ou seja, você está retirando os recursos da natureza de maneira em que você não agrida a natureza. Bom, então é dar tempo para aquele recurso ele se renovar e aí sim novamente o homem poder explorar.
Bacana? Então, para se caracterizar como comunidade tradicional, esse grupo de pessoas precisa ter o quê? Práticas culturais ao longo do tempo, ao longo da história, organização social. E aí, o que é uma organização social? É você estabelecer de que forma a sociedade ela vai estar organizada. Agora, essa organização ela tem que ser única dessa comunidade tradicional. Tá? Depois, ocupação e utilização de um território específico. Qual é a ideia disso? É que essa comunidade tradicional ela precisa estar vivendo, né, organizando e realizando suas práticas culturais dentro de um território. E esse território ele vai ser específico porque ele vai ter características específicas de cada comunidade tradicional. Tá? Além disso, o uso da tradição ancestral. O que é a tradição ancestral? É algo que já vem de muito tempo. Tá? Isso não é criado hoje, não foi criado ontem. Isso já foi criado há muito tempo. Então você tem uma tradição dessas práticas culturais, assim como da própria organização social. Isso já vem de muito tempo. Bacana? Bom, vamos lá. Alguns exemplos de comunidades tradicionais que a gente tem. Os povos indígenas, tá? Os quilombolas, os povos ciganos, as comunidades tradicionais de matriz africanas, os próprios pescadores, né? Os povos caiçaras e os povos extrativistas. Certamente que vocês já ouviram falar em alguma dessas comunidades tradicionais. Muitos aqui podem até ser oriundo, né, de alguma comunidade tradicional dessa. Qual é a ideia aqui agora? É que a gente consiga passar por cada uma dessas comunidades tradicionais e falar um pouquinho da situação delas no Brasil. Bacana? Vamos lá. Primeiro, falando talvez uma das mais importantes que a gente tem dentro do território brasileiro, que é os indígenas. Tá? A gente sabe que o Brasil, né, a gente utiliza aquele termo de descoberto, né, pelos portugueses, mas na verdade a gente sabe que o Brasil, o território brasileiro, né, ele já existia, ele já era muito antigo. Na verdade, o que os portugueses fizeram foram iniciar um processo de colonização aqui dentro do território brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque antes dos portugueses chegarem, a gente já tinha povos nativos habitando aqui. Qual é a ideia de povos nativos? São aqueles povos que eles são originários de determinado território. E quem é que eram esses povos nativos aqui do Brasil? Os indígenas. Tá? Os indígenas eles possuem uma origem asiática e uma origem mongoloide. Tá? E aí, o que é esse mongoloide? O que eu quero dizer com origem asiática? Vamos lá, não é isso que vocês estão pensando. Tá? Quando a gente fala de mongoloide, a gente fala de povos nativos que viviam dentro do continente asiático. Sobretudo ali na Ásia Central, no sudeste da Ásia. E aí, como que eles chegaram, então, até o território brasileiro? Teve um período dentro da história do planeta que ficou conhecido como Era da Glaciação. O mundo era uma bola de gelo. Então, simplesmente, eles migraram, vieram andando até o território brasileiro e aí eles se consolidaram e começaram a praticar, né, as suas atividades. Então, se hoje você tem uma pessoa que vive com essas práticas, e a gente tem muito, tá? Inclusive a nossa região aqui, ela era uma região muito, a região de Cabo Frio, ela era uma região muito importante. Existia uma importante tribo indígena aqui, que era a tribo dos Tamoios. Então, se hoje a gente vive e tem pessoas, né, que vivem sob essas tradições, essas práticas culturais indígenas, eles têm origem, né, dentro desse período. Bom, qual é a ideia? Os indígenas eles têm umas visões diferentes um pouco uma das outras. Isso vai favorecer que você tenha tribos diferentes. Tá? Só para dar um exemplo. Na nossa região aqui, na região dos Lagos, Cabo Frio, Búzios, São Pedro e tudo mais, a gente tem a tribo dos Tamoios. E um pouquinho mais para cima, na região norte do Rio de Janeiro, onde fica ali Campos, conhecem Campos? São João da Barra, a gente tem uma outra tribo chamada de Goitacá, né? Os índios goitacás. Então veja, eram duas tribos completamente diferentes uma da outra, tá bom?
E isso tudo por quê? Porque eles tinham práticas diferenciadas. Tá? A linguagem deles também era uma linguagem própria, né? Sobretudo todos falavam o tupi-guarani, que é um tipo de linguagem que a gente tem. Os próprios rituais religiosos deles também eram algo muito particular. Então, isso é um pouco o que vai caracterizar essas tribos indígenas. Agora, falando de território nacional, de Brasil, grande concentração desses indígenas estão ao longo da região norte e da região nordeste. Tá? E aí não é muito difícil de imaginar por quê. Primeiro, pensa o seguinte, quando os portugueses chegam para colonizar o Brasil, né, ali em 1500, eles vão chegar onde? Uma região específica do Nordeste, chamada de Zona da Mata, né, ao longo do litoral. Então, eles vão começar a se concentrar dentro dessa região. E no norte, por quê? Porque você tem ali uma floresta, né, o que possibilita o acesso das pessoas e o que vai camuflar essas tribos. Na verdade, é uma forma de dar proteção. Além do mais, a floresta também vai oferecer uma coisa muito importante, né? Que são os recursos naturais. Agora lembra o seguinte, os indígenas eles não promovem uma destruição dos recursos naturais. Eles utilizam os recursos naturais de maneira sustentável. Legal? Bom, então vamos lá. Com o processo de colonização do Brasil, ou seja, com a chegada dos portugueses no território brasileiro, você teve um momento ali que a gente já viu lá em formação do território brasileiro, né? Eles começaram a promover uma relação comercial com a extração do pau-brasil, né? Os portugueses davam as famosas bugigangas, espelho, pente, algo que não era útil para eles, e em troca disso os indígenas entregavam o nosso pau-brasil. Contudo, né, quando os portugueses adentram no território brasileiro, eles vão começar a dizimar os indígenas. Sobretudo porque os indígenas eles eram rebeldes, né? Eles não queriam trabalhar para os portugueses, eles queriam estar ali no meio da natureza, tendo a sua vida. Só que os portugueses não ficaram satisfeitos com isso. Então o que eles fizeram? Começaram a dizimar. E qual é a ideia de dizimar, galera? É matar. Tá? Eles começaram a matar, aprisionar diversos indígenas. Então, a redução dos indígenas que a gente tem hoje, né, muito vai se explicar por esse processo da chegada dos portugueses. Tá bom? Bom, e aí eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, que é uma tabelinha referente à página 119 lá do livro de vocês. Tá bom? Vamos lá. Ó, o que a gente está vendo aqui nessa tabela? Eu tenho o ano, eu tenho a população indígena ao longo do litoral, eu tenho a população indígena no interior de quem? No interior do país, no Brasil. Tá? E eu tenho o total dessa população, e aqui eu tenho esses dados em porcentagens. Então eu tenho aqui, ó, desde da descoberta, não, né, da conquista do território brasileiro pelos portugueses até o ano de 2010. Legal? Bom, o que a gente pode entender aqui? Em 1500, né, que é a primeira linhazinha aqui, eu tenho um total aí de 100% de indígenas. E o que é legal da gente perceber nessa tabela? Que ao longo dos anos, ao longo dos séculos também, a gente teve uma redução drástica, uma redução drástica desses indígenas. A gente saiu de 100% em 1500 e a gente foi parar em 0,26% de indígenas, né, em 2010. Então percebam o seguinte, como a gente diminuiu drasticamente a população indígena dentro do território brasileiro. E como que essa população indígena começou a ser dizimada? Com a chegada dos portugueses. Ficou claro isso, galera? Percebam que a gente só tem uma redução da população indígena dentro do Brasil. Tá bom? Bom, e aí o que interessa para a gente? Que depois desse momento de dizimação, né, dos povos indígenas, o governo federal ele se atentou para a criação de um órgão para proteger a população indígena. O nome desse órgão se chama FUNAI. Né? O que é a FUNAI? É a Fundação Nacional do Índio. Ou seja, é um órgão responsável por estar promovendo as políticas indigenistas. Opa, quase que não saem. Qual era a ideia dessas políticas indigenistas?
Simplesmente você preservar a vida da população indígena. Tá? E aí, de certa forma, você ter uma preservação também da sua cultura. Né? E aí, lembrando, cultura, sobretudo das práticas culturais, até porque foram os povos nativos dentro do território brasileiro. Outra coisa interessante, promovida aí pelo IBGE, foi a contagem da população indígena, né, dentro do território brasileiro. Então, o IBGE, de 10 em 10 anos, ele faz uma pesquisa chamada de Censo Demográfico. Qual é o objetivo dessa pesquisa? É uma grande pesquisa em que um dos objetivos é contar os habitantes que tem dentro do território brasileiro. E aí eles incluíram nessa pesquisa também a contagem dos povos indígenas. Né? Coisa bacana. Até mesmo para a gente entender como que tá esses povos nativos dentro do território brasileiro. Bom, uma coisa mais interessante é que a FUNAI ela também foi responsável por classificar as terras indígenas. Né? Ela fez uma classificação e aí ela dividiu. Ela disse que as terras indígenas elas podem ser terras tradicionalmente ocupadas, reservas indígenas, terras dominais e interditadas. Qual é a ideia dessa classificação? É simplesmente você entender que aquele território pertence ao indígena sob alguma restrição. Vamos lá, vamos entender aqui. O que seriam as terras tradicionais ocupadas? Ó, olha o nome, tá? Terras tradicionalmente ocupadas. Isso quer dizer o quê? Que as terras elas já têm uma tradição na sua ocupação, ou seja, aquele território ele já é habitado, ele já é povoado, né? Ele já é ocupado pelos indígenas há muito tempo, sobretudo antes da própria chegada dos portugueses. Outra classificação, as reservas indígenas. Qual é a ideia das reservas indígenas? São aquelas terras, né, em que pertencem às pessoas, sendo que tem uma ocupação indígena. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai doar, ou na verdade a União. E aí quem é que é a União? É o governo federal. Tá? A União ela vai adquirir dos proprietários essa terra. E aí isso vai passar a ser de posse dos povos indígenas. Outra, terras dominais. Qual é a ideia das terras dominais? São aquelas terras que elas são adquiridas pelo dinheiro, pela compra, tá? Ou simplesmente por um processo de doação. O que são as terras interditadas? São aquelas terras em que a FUNAI ela isola exatamente para que as tribos indígenas elas não tenham contato com o ser humano. Tá? Ou seja, qual é a ideia desse isolamento? Né? É simplesmente porque essas tribos indígenas elas ainda não tiveram um contato com o ser humano. Uma vez que as tribos indígenas elas têm um contato com o ser humano, elas começam a entender que existem culturas diferentes. E aí imagina, o índio, ele agora vai querer ter uma televisão de 50 polegadas, vai querer assistir, né, um Netflix. Não é que ele não possa ter todo esse conforto que a gente tem hoje. Tá? Só que entenda uma coisa, a sociedade indígena ela tem práticas culturais diferenciadas do que a gente está acostumado a ter no nosso dia a dia. Então a FUNAI ela faz um isolamento de modo em que ela tem o objetivo de preservar a cultura indígena. Bom? Vamos lá. Outra comunidade tradicional que a gente tem dentro do território brasileiro. Está aqui, os quilombolas. As comunidades tradicionais dos quilombolas, elas são comunidades descendentes de escravos. Tá? E escravos da onde? Da África. Então veja, qual é a ideia de descendente? Em geral, é um neto, é um filho, né, um sobrinho, em que teve lá algum familiar seu escravizado. Tá bom? E ao longo do tempo, esses quilombos, né, eles criam um espaço de resistência. Por que espaço de resistência? Porque eu tenho ali dentro do seu território as próprias tradições culturais dos escravos africanos. Tá? Então, a roda de capoeira é um exemplo disso. A feijoada, feijoada, quem não gosta de feijoada? Né? É um outro exemplo também de alguma prática cultural vivenciada dentro das terras quilombolas. Aqui na nossa região, a gente tem uma em Cabo Frio, no 2º distrito, e tem uma em Búzios. Tá? Tem também esses terrenos quilombolas. Bom, quais são os principais desafios enfrentados por essas comunidades quilombolas? Tá? Primeiro,
é o processo de regularização fundiária. Qual é a ideia da regularização fundiária? Né? É você regulamentar o seu território. Uma vez que esse território ele tenha práticas culturais ancestrais, eles pertencem a esses povos tradicionais, a esses povos que são os quilombolas. Tá? Sendo que o governo, né, ele acaba que não dá esse território para essas comunidades, justamente porque ele vai lucrar mais vendendo. Tá? Outro desafio é a infraestrutura. Os terrenos quilombolas eles carecem de infraestrutura. Né? O que eu quero dizer com infraestrutura? Saneamento básico, tá? Água potável. Tudo isso é um grande desafio que as comunidades enfrentam no seu dia a dia. Outra coisa, autonomia econômica. O que é uma autonomia econômica? Os povos tradicionais quilombolas, muitos deles não possuem formas de ganhar dinheiro. Tá? Então, isso é um grande desafio que eles enfrentam no seu dia a dia. Outro são os próprios direitos sociais. Né? Eles sofrem muito preconceito. Né? Tanto pela questão racial, sobretudo porque eles possuem uma etnia negra, né? Eles têm uma coloração de pele mais escura, e outro porque eles são descendentes de escravos. Então a ideia do preconceito também está muito presente no dia a dia deles. Bom, coloquei aqui para vocês, que também está no livro, um mapa. Tá? Vamos lá, vocês sabem ler um mapa? É importante isso aqui. Ó. O que eu tenho dentro de um mapa? Primeiro que a gente tem o que ele está querendo mostrar para a gente? O território brasileiro. Está todo mundo vendo? A gente tem um território brasileiro. Esse território brasileiro ele está dividido pelos estados. Tá? Então, vocês estão vendo aí que está sendo representado a sigla de cada estado. Tá? Minas Gerais, Bahia. Estão vendo? Bom, depois eu tenho aqui embaixo uma coisa que a gente chama de legenda. O que é essa legenda? Essa legenda ela vai mostrar para a gente as informações que estão dentro desse mapa. Tá? Então vamos aprender a analisar isso aqui. Vamos lá. Primeiro, essa legenda ela está me mostrando cores diferentes. Essas cores diferentes estão sendo demonstradas no nosso mapa. E o que é interessante você notar é que cada estado ele possui uma coloração diferente. Então vamos pegar aqui, ó, Bahia. A coloração da Bahia é um roxo, né? Vamos dizer assim, um pouco mais escuro. Diferentemente aqui de São Paulo ou até mesmo do Acre. O que isso quer dizer? Por que essas diferenças? Porque está demonstrando para a gente que na Bahia a gente tem maior concentração, ó, olha aqui na legenda, ó, maior concentração de comunidades quilombolas. Enquanto que no Acre, que está uma coloração mais branca, olha aqui, ó, eu tenho de 1 a 10 comunidades quilombolas. E em São Paulo? Em São Paulo está mais ou menos aqui, ó, de 50 a 100 comunidades quilombolas. Tá? Então, se eu fosse perguntar para vocês qual é a região, ou melhor, cite um estado em que tem maior concentração de comunidades quilombolas, vocês teriam que citar, no caso, Bahia, né? Ou o próprio Maranhão. Segundo, cite um estado que tem a menor concentração de comunidades quilombolas. Vocês iriam citar, por exemplo, o Acre. Tá? Então, esse mapa ele mostra para a gente a espacialização, ou seja, como que o território quilombola ele está distribuído dentro do Brasil. Foi? Pegou? Então vamos lá, vamos passar para a próxima. Próxima comunidade tradicional, os caiçaras. Bom, certamente algum de vocês são caiçaras. Por quê? Essa comunidade tradicional dos caiçaras, elas vivem hoje dentro de Cabo Frio. Tá? O que é essa comunidade caiçara? Primeiro, é um tipo de comunidade, são grupos de pessoas em que estão ligados ao litoral, sobretudo as regiões praianas. Tá? E isso tudo vai favorecer uma grande ligação do homem com o mar. Então não é difícil você imaginar qual é a principal atividade econômica dessas comunidades tradicionais, que é a pesca. Tá?
Essas comunidades que vivem ao longo do litoral, elas tiveram origem lá no período da colonização. Por que no período da colonização? Porque quando chegaram os portugueses dentro do território brasileiro, né, eles não chegaram direto para o interior do Brasil. Eles começaram a colonizar o Brasil ao longo do seu litoral. O que eu quero dizer com isso? Que os portugueses fixaram as suas residências, começaram a estabelecer as suas relações ao longo do litoral brasileiro. Tá? Então, até hoje, você tem aí uma grande concentração, um grande adensamento populacional ao longo do litoral brasileiro. Bacana? Bom, esse estilo de vida, né, caiçara, ou seja, esse estilo de vida mais praiano, né, a gente gosta de falar que é do surf e tudo mais, é um caiçara. Tá? As suas atividades elas se voltam tanto para a pesca, né, que é uma questão extrativista, uma agricultura ali itinerante. O que seria uma agricultura itinerante? Ela vai variar os tipos de produtos, ou, muito comum também, a venda de produtos artesanais locais. Ou seja, você buscar alguma matéria-prima local e fazer um tipo de produção. Né? Isso tudo ligado ao artesanato. Até porque as comunidades caiçaras elas têm um benefício do turismo. Tá? Bom, e aí a gente tem um exemplo clássico aqui na cidade de Cabo Frio, que é quem? Qual é a principal rua, né, que a gente vende bastante produtos artesanais locais? E aí? Pensa comigo. É a Rua dos Biquínis. Né? Você tem uma grande, na verdade uma pequena rua, né? Em que você tem uma produção ali de biquínis. Toda essa produção, na verdade, muito dessa produção é produzida aqui mesmo em Cabo Frio. Né? Além disso, você tem os souvenirs, né? Os souvenirs que a gente chama, que são essas lembrancinhas, né? Que o turista adora comprar, enfim, para dar de presente aí em suas viagens. Foi? Se identificou com alguma característica das comunidades tradicionais? Provavelmente você deve ser um. Bom, vamos passar para ribeirinhos. Bom, qual é a ideia das comunidades ribeirinhas? Vamos lá. Primeiro, as comunidades ribeirinhas são aqueles grupos de pessoas que vivem próximo ou na beira de um rio. Tá? Daí o nome de ribeirinho. A sua principal atividade se volta para a pesca, já que tem um rio ali, e a caça. Tá? Qual é a maior concentração que a gente tem dentro do território brasileiro? Está na região amazônica. Por que na região amazônica? Primeiro que você tem uma grande e extensa extensos rios, né, dentro da região norte. E depois que, se hoje a gente tem a grande parte da comunidade ribeirinha vivendo na Amazônia, isso tudo se deve ao final do século XIX, tá? De um fluxo migratório muito forte, derivado do ciclo da borracha. Vamos entender melhor isso aqui. O Brasil passou por um momento, no seu processo de formação do território brasileiro, do ciclo da borracha. Era uma exploração da borracha que era feita dentro da região norte. Nesse momento, muitos nordestinos, ou seja, grande parte da população que vivia dentro do Nordeste, eles migraram para a região amazônica para trabalhar, né, extraindo a borracha, o látex, que era a matéria-prima. Tá? E com o passar do tempo, o ciclo da borracha começou a entrar em declínio. Tá? Esse declínio fez com que a população não retornasse para o Nordeste, mas permanecesse dentro da região amazônica, sendo que eles não possuíam dinheiro. Tá? Então, essa comunidade começou a estabelecer uma relação próxima aos rios, e até hoje você tem essas comunidades. Então, vejam bem, comunidades essas que elas também são antigas, tá? Lá no final do século XIX, em que permaneceram dentro da região amazônica, estabelecendo ali uma certa relação e vivendo sob a caça e a pesca. Um dos principais desafios, né, talvez o principal que essa comunidade ribeirinha vive, é a questão das cheias do rio. Em determinado período, os rios eles têm o seu período de cheia, né? Ou seja, muitos deles acabam inundando.
E qual é a principal consequência disso para a população ribeirinha? Porque as suas casas, as chamadas palafitas, muitas delas não aguentam, né, essas cheias do rio. O que gera um grande problema, né, para essa comunidade. Agora, você sabe o que é uma palafita? Ó, mostro para vocês. Preste atenção, hein? Tá aqui, ó. As comunidades ribeirinhas são essas comunidades, ó, que estão ao longo de um rio e têm as suas casas, sobretudo de madeira, né, porque estão na região norte e o seu principal recurso ali é a madeira. Né, e constroem todas as suas casas de madeira e constroem essas estacas aqui, ó. Tá vendo a gente chama esses troncos, né, na verdade, esses paus aqui, esses pedaços de madeira, de estaca. A ideia é o quê? Que quando esse nível do rio ele subir, ele não atinja as casas que estão aqui. Tá? Então, esse é um dos principais desafios que as comunidades ribeirinhas enfrentam. Claro que a gente pode citar outros também, né? Pensa aqui, olha para essa imagem. Como é que as crianças vão ter um certo lazer? Como que as crianças vão aqui brincar? Como que as crianças elas vão, ou até mesmo a população, ter as suas próprias necessidades? Né? Então isso tudo, galera, é um grande desafio que elas enfrentam. Passando para a próxima aqui, a importância das comunidades tradicionais. A gente viu aí algumas das principais comunidades tradicionais que a gente tem. A ideia agora é que vocês entendam a importância disso. Primeiro de tudo, esse grupo ele precisa ter uma territorialidade. O que é uma territorialidade? Ele precisa de um espaço para chamar de seu. Ele precisa de um território. Tá? Outra coisa essas comunidades, em geral, elas são muito afetadas por essa sociedade que a gente tem hoje, sobretudo aos avanços tecnológicos. Tá? Vejam bem, não é que o índio não possa ter um iPhone. Não é isso, mas é que se ele tem esse tipo de característica, né, se ele tem esse tipo de aparelho que é o iPhone, ele vai estar perdendo as suas práticas culturais. Então esses avanços tecnológicos, eles acabam por dizimar, né, a gente pode utilizar essa palavra, as culturas e as práticas tradicionais que essas comunidades têm. Então esse avanço tecnológico, esse avanço das sociedades industriais acaba que prejudica. Bom, outra coisa esse avanço tecnológico contribui muito com a própria economia. Tá? E, de certa forma, não interessa para a economia, né, entender essas práticas culturais. Por quê? Poxa, falar que o índio tem os seus deuses cultuando a natureza, né, isso é algo muito mais simbólico para eles, é mais importante para eles do que para a própria população, para essa sociedade de consumo. Então, cada vez mais a economia, as atividades econômicas atuais, elas estão passando por cima dessas comunidades tradicionais. E a tendência é que a gente tenha uma redução dessas comunidades tradicionais ao longo do tempo. É muito triste isso. Tá? Então, pensa o seguinte. Tá? Pensa que as comunidades tradicionais elas são essenciais para a gente manter as práticas culturais e ancestrais vivas nos dias de hoje. Por quê? Se a gente não tivesse essas comunidades tradicionais vivas no dia de hoje, a gente não ia conhecer a capoeira, a gente não ia comer a feijoada. Eu tenho certeza que você adora esses tipos de atividades, sobretudo uma feijoada. Tá? Bom, galera, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Tá? Fiquem atentos aí aos exercícios que eu vou postar para vocês fazerem. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau!